Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Senhores, boa tarde. Dando seguimento aqui aos trabalhos da nossa reunião de julgamento de março de 2021, reunião da primeira turma ordinária da segunda Câmara da segunda sessão de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Nós já havíamos começado os processos da pauta da tarde desse dia 10 de março e paramos no processo, julgamos até o processo 83. Julgamos até o processo 83, que foi do contribuinte Antônio Augusto Miele, relatoria do conselheiro Daniel, e passaremos agora ao processo de relatoria da conselheira Débora Fófano, contribuinte Sérgio Aparecido De Masi. É um processo para o qual houve apresentação de memorial e haverá sustentação oral do representante do contribuinte, o senhor Sérgio Grama Lima. Por favor, senhora Amanda, solicito autorizar aí a entrada do senhor Sérgio Grama para participação no nosso julgamento. Farei a convocação, presidente. Obrigado. Item 84 da pauta do Conselho. O processo será enviado agora. Por favor, verifique a mensagem privada no chat. Item 84 da pauta do Conselho. O processo será enviado agora. Por favor, verifique a mensagem privada no chat. A convocação foi feita, presidente. Perfeito, obrigado. Vamos só aguardar a entrada do senhor Sérgio. Senhor Sérgio, o senhor nos ouve? Perfeitamente. Senhor Sérgio, o senhor pode abrir a sua câmera, por favor? Acabo de abrir, presidente. Ok. É um prazer tê-lo aqui no nosso ambiente virtual. Vamos dar início aos trabalhos já na segunda parte dos julgamentos pautados para a tarde deste dia 10 de março. Julgamos até agora há pouco o processo 83 e passaremos para o processo 84, processo de seu interesse do contribuinte Sérgio Aparecido De Masi, relatoria da conselheira Débora. Só para que o senhor se situe, a turma está composta pelos dois membros, agora nominados na ordem de votação: o conselheiro Daniel, o conselheiro Douglas, o conselheiro Francisco, o conselheiro Sávio, a conselheira Débora, relatora do presente caso, o conselheiro Whindersson Porto, o conselheiro Rodrigo e eu, Carlos Alberto. A conselheira relatora fará a leitura do relatório, a gente passa para a sua manifestação. Na verdade, esse processo é um processo que já teve um julgamento, né, na turma, já passou sob o crivo da nossa turma e foi convertido em diligência. Naturalmente, só terá a oportunidade de manifestar, se entender relevante, com a ressalva também que o conselheiro Whindersson Boto não participou do julgamento anterior. Conselheira Débora, por favor, fique à vontade para a leitura do seu relatório. Boa tarde a todos. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ de Belém, referente a um lançamento formalizado no auto de infração pessoa física, em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2002 no calendário de 2001. O crédito tributário do presente processo refere-se à infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósito bancário com origem não comprovada. Cientificado pessoalmente do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação. Ele reclama o fato da fiscalização ter acatado seus esclarecimentos sobre a alegação de não comprovação por meio de documentação hábil, afirma que, de fato, a conta foi utilizada para movimentar recursos de sócios da pessoa jurídica da qual era empregado, sendo que depois da falência os referidos sócios retornaram ao país de origem, não restando forma de comprovar a referida utilização. Não houve por parte do impugnante qualquer intuito de concorrer à prática de ato ilícito. Então, basicamente, na impugnação ele alega que a conta não era dele, foi utilizada pelos sócios da empresa que ele trabalhava. Na decisão da DRJ, julgou o lançamento procedente, eu transcrevo a emenda, né, do dado, devidamente continuado da decisão contribuinte. Só um minutinho. Senhor Sérgio, por favor, feche o seu microfone, que está entrando um áudio aí do seu espaço aí, tá bom? Por favor, obrigado.
Então, devidamente intimada de decisão, o contribuinte interpôs um recurso voluntário, alegando a nulidade do auto de infração, porque havia a titularidade conjunta das contas lançadas com a sua esposa, a senhora Eneida Santinho Grama Lima, e daí ele já alega que já tinha feito prova dessa titularidade já com a documentação entregue em atendimento a uma intimação, e que o fisco deveria ter intimado, né, a todos os titulares, sob pena de nulidade do lançamento. E deixa eu ver aqui mais. Ele reitera que os depósitos bancários representam recursos de terceiros, que ele era funcionário da empresa, que a movimentação era dos sócios da empresa, cita a jurisprudência do CARF e pede que seja reconhecida a nulidade do lançamento. Então, tendo em vista as informações trazidas aos autos pelo recorrente acerca de serem conjuntas com os cônjuges as contas correntes objetos da suposta omissão de rendimentos apurada, quando da apreciação do recurso em sessão de 4 de dezembro de 2019, por meio da resolução 2201000393, este colegiado decidiu pela conversão do julgamento do processo em diligência para a unidade preparadora informar se houve a intimação e eventual formalização de lançamento ao cotitular das contas correntes. Cumprida a diligência, o processo retornou para seguimento do julgamento, acompanhado do relatório de diligência. Este é o relatório. Senhor Sérgio, por favor, o senhor tem 15 minutos para apresentar a manifestação que entender devido. Obrigado, presidente. Nobres conselheiros, boa tarde, agradeço a oportunidade. Basicamente, gostaria de reiterar todos os termos passados muito bem esclarecedores da digníssima relatora e reforçar o seguinte: o auto de infração foi baseado exclusivamente no artigo 42 da Lei 9430, ele é inquinado de nulidade, justamente por conta da suposta presunção de rendimentos de contas conjuntas em que a cotitular das contas não foi intimada, fato esse que foi devidamente comprovado em sede de diligência, agora determinada por essa digníssima turma, em que a unidade de origem afirma categoricamente em que, apesar de ter acesso ao dossiê que originou a fiscalização e posteriormente a autuação, não teve nenhum indício, não localizou nenhum indício de intimação da cotitular das contas correntes, tampouco autuação em nome dessa terceira. Dessa forma, nos termos do parágrafo 6º do artigo 42, o auto de infração deve ser integralmente cancelado por flagrante nulidade e, inclusive, conforme entendimento da súmula CARF 29, em que reforça a questão da necessidade de intimação de todos os titulares das contas correntes para fins de definição da suposta matéria tributável. Em um segundo ponto, eu destaco também o que já foi observado pela nobre relatora no primeiro relatório, em que as declarações da época do ano calendário de 2001, exercício 2002, eram individualizadas. Então, os cotitulares não tinham declarações dependentes, o que reforça a questão da nulidade. E, por fim, destaco o cerceamento dos direitos de defesa do recorrente, no aspecto de toda a documentação apresentada em sede de impugnação, a qual não foi analisada pela DRJ, em que ela simplesmente, em um parágrafo, simplesmente considera que a comprovação da origem dos terceiros não foi demonstrada, mas sequer se debruçou sobre a vasta documentação trazida pelo recorrente na ocasião impugnante. Então, seja por nulidade da autuação, por descumprimento da determinação legal do artigo 42, seja pelo cerceamento do direito de defesa, pela não apreciação de toda a documentação que comprova que a titularidade desses recursos eram de terceiros, com base na súmula CARF 32 também, peço o integral provimento do recurso para que a autuação seja integralmente cancelada. São essas palavras, presidente. Muito obrigado, senhor Sérgio. Por favor, conselheira relatora, fique à vontade para a leitura do seu voto.
Então, o recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Conforme foi informado, o auto de infração lavrado tem por objeto suposta omissão de rendimentos com base na movimentação ocorrida nas contas junto ao Bradesco e ao duas contas do BCN, que totalizaram um montante de 346.004,37. O contribuinte arguiu a nulidade do lançamento, sob os fundamentos, né, que a gente já falou, da ser também de titularidade de sua esposa Eneida Santinho as contas correntes, que a pedido de sócios houve a movimentação nas contas dele. Então, vou passar mais, esses pontos já foram rebatidos, né? A questão das súmulas cartas aqui. Então, a questão da nulidade do lançamento pela ausência de intimação de cotitular das contas correntes. Então, de acordo com o termo de verificação, os valores dos recursos creditados foram omitidos foram consolidados no quadro a seguir. Então, tem uma conta do Bradesco e duas do BCN, que totalizam esse montante de 344 mil. Apesar de constar na correspondência datada de 22 de 8 de 2005, recepcionada pela auditora fiscal responsável pelo procedimento fiscal, e 23 de 8 de 2005, folha 221, a apresentação de cópias de contratos de abertura de contas correntes conjuntas junto aos bancos Bradesco e BCN, no TVF não há qualquer informação acerca de ter sido observado tal fato e ter havido intimação e tributação proporcional em relação aos cotitulares das contas. Além disso, como o próprio patrono disse, né, as declarações de ajuste anual do exercício de 2002 no calendário de 2001, entregue pelo contribuinte, indicando ser a mesma em conjunto com o cônjuge, senhora Eneida Santinho Grama Lima. De acordo com os contratos de abertura das contas correntes apresentados, a titularidade das contas correntes a seguir discriminadas é de Sérgio e Eneida. À vista de todo exposto, né, foi convertido em diligência. Em atendimento ao solicitado, por meio do relatório de diligência, foram prestados os seguintes esclarecimentos pela unidade lá lançadora. Em relação às questões formuladas, temos a informar que a auditora responsável pela auto-infração já não se encontra entre os quadros de servidores da Receita Federal do Brasil. Foi localizado o dossiê número tal, aqui, referente à fiscalização. Procedimento padrão, assim como antes dela, na DIFIS, o arquivamento do dossiê de fiscalização dos documentos referentes à fiscalização, além dos documentos que posteriormente fariam parte do processo, formalizado com a lavratura do auto de infração. Naturalmente, no caso específico de uma fiscalização de movimentação financeira ou da conta conjunta, a intimação do cotitular, assim como eventual auto de infração contra o mesmo, por certo, deveriam ter cópias dos mesmos arquivados no dossiê do primeiro fiscalizado. Sucede que no referido dossiê não encontramos qualquer intimação ou menção a cotitular Eneida Santinho Grama Lima. E, igualmente, em pesquisas ou comprova e processos em em nome da mesma, nada retornaram, assim como não verificamos valores recolhidos, a referência aos lançamentos de ofício, de forma que, à vista dos elementos verificados, concluímos que não há nenhum indicativo de que tenha havido intimação ou lavratura de auto de infração em nome da cotitular das contas bancárias. Então, na dicção do parágrafo 6º, artigo 42, traz que, no caso de conta conjunto, crédito de origem não comprovada devem ser divididos entre os titulares, a presunção de que os valores dos depósitos bancários pertencem em iguais quinhões aos titulares é relativa, podendo ser desconsiderada caso existam elementos que apontem sentido diverso. Em virtude dessas considerações, a intimação de apenas um dos titulares, de um dos titulares, não supre a imposição legal de intimar os demais cotitulares da conta mantida em conjunto, pois a presunção de omissão de rendimentos baseada em créditos bancários somente se consuma na medida em que o contribuinte regularmente intimado não comprova com a documentação hábil e idônea a origem dos referidos créditos, nos termos do caput do artigo 42 da Lei 9.430 de 96. A falta de intimação para justificação da origem dos depósitos bancários seja não apenas o cerceamento do direito de defesa, mas é causa em si da não caracterização da omissão de rendimentos, haja vista que a autoridade fiscal não cumpriu o rito que o já transcrito artigo 42 atribuiu, para que se estabelecesse a presunção legal. Nesse sentido, é o que dispõe a súmula CARF número 29, né, que eu transcrevo a seguir. Então, portanto, com base no enunciado da súmula 29,
do CARF deve ser declarada nulidade do lançamento, no que diz respeito à omissão de rendimentos caracterizados por depósito de bancários nas contas correntes junto ao Bradesco e conta poupança também junto ao Banco de Crédito Nacional, tendo em vista se tratarem de contas conjuntas, uma vez que o co-titular das mesmas, senhora Eneida Santinho Grama Lima, não foi intimada pela fiscalização para comprovar a origem dos depósitos. Então, eu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Esse é o meu voto. Senhores, considerações? Eu só faria uma pontuação, conselheira. É que essa súmula CARF, ela tinha o teor da súmula CARF originário previa que haveria de ser intimado o co-titular sob pena de nulidade. Depois isso houve uma ponderação sobre essa questão e acabou que mudando um pouquinho isso. Propriamente não se considera mais nulo o lançamento, mas se determina a exclusão da base de cálculo daqueles valores que transitaram pela conta mantida sob titularidade. Então, eu só sugeriria, nesse caso, que não se reconhecesse a nulidade, mas que reconhecesse a improcedência do lançamento. É só uma ponderação para ajustar até o espírito dessa alteração que teve na própria súmula CARF 28, se você concorda comigo. Concordo sim, presidente. É que como todas as contas elas eram em conjunto, então entendi, mas eu vou acatar sim, eu vou colocar. Basta só destacar, então, improcedente, todas as contas, todas as contas eram então. Pode deixar que eu acato sua sugestão e vou fazer a alteração. Perfeito. Senhores, alguma consideração adicional? Então, partimos para o voto, conselheira relatora, dando provimento ao recurso voluntário diante da identificação da improcedência do lançamento pela falta de intimação do cotitular das contas bancárias que serviram de lastro para a apuração da omissão de rendimento. Como vota, conselheiro Daniel? Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Conselheiro Francisco? Eu também acompanho. Conselheiro Sávio? Acompanho, presidente. Conselheiro Boto? Também acompanho. Conselheiro Rodrigo? Acompanho, presidente. Ok, senhores. Eu também acompanho a conselheira relatora e assim o resultado para o processo 84 do senhor Sérgio Aparecido Demasi, processo final 2652, é o seguinte: acordo de membro colegiado por unanimidade vota em dar provimento ao recurso voluntário feito tentação oral pelo contribuinte, o senhor Sérgio Grama Lima, OAB SP 287-919. Senhor Sérgio, agradeço, foi um prazer tê-lo conosco e, concluída a votação do processo de seu interesse, solicito que deixe nosso ambiente virtual. Presidente, muito obrigado pela oportunidade e desejo uma ótima tarde a todos. Obrigado, senhor. Boa tarde. Senhores, com isso, a gente tem mais dois processos em que haverá participação externa. Um é o processo 86, outro é o processo 92. E aí eu indago a senhora Amanda, que nos auxilia pelo CARF, se o representante do processo 86 já está presente. É o senhor Lucas Porto Pereira. Caso esteja presente, que autorize a sua entrada, por favor. Está presente, sim, presidente. Vou fazer a convocação. Em quem acontecer a falta do público, o processo será julgado aberto. Por favor, verificar a sala em privado no estado. Em quem 86 a falta do público, o processo será julgado aberto. Por favor, verificar a mensagem privada no estado. Já fiz a convocação, presidente. Perfeito, senhora Amanda, obrigado. Boa tarde, senhor Lucas. Boa tarde, presidente. Senhor Lucas, nós vamos dar início ao julgamento do processo 86, de interesse da contribuinte Soraya Andrade Saad, o processo de relatoria do conselheiro Daniel Melo,
ele fará a leitura do relatório e a seguir o voto, e a sua participação nesse caso é de mero acompanhamento, não é isso? Perfeito, presidente. Ok, senhor Lucas, muito obrigado. Conselheiro Daniel, por favor, fique à vontade. Deu certo aí a parte, presidente? Tá, localizou o voto? Vamos agora. Já tinha baixado seus processos? Esse foi novo lá, Daniel? Não. Foi não. Não, então esse eu já tinha baixado já, tá? Tá. Fique à vontade. Ok. Só um minutinho, Douglas, você está conosco? Ok. Pode continuar, Daniel. Ok. Trata-se de auto de infração relativa ao ano calendário 2005 e em face da contribuinte acima identificada, será apurado o imposto suplementar de R$ 234.949,90. Foi verificada a emissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não comprovada, por ter deixado a contribuinte irregularmente intimada de comprovar mediante documento hábil a origem dos recursos utilizados nessas operações, no valor tributável de R$ 874.667,65. Está dando Vocês estão ouvindo um retorno de voz? Para mim é normal. Eu escutei um retornozinho também. Então, no caso aqui, do termo de verificação fiscal, foi verificado que o cônjuge da contribuinte, o senhor Eduardo José Jorge Andrade Saad, inclui em sua declaração de bens as contas correntes de titularidade de sua esposa. Nessa ação fiscal, ele foi intimado a apresentar os dados bancários relacionados às contas declaradas. Iniciada a ação fiscal em face de Soraya Andrade Saad, registraram créditos da mesma sem comprovação da origem, tendo sido emitidos termos de intimação para comprovar a origem dos depósitos da conta corrente do Bradesco, do Itaú e do Banco de Boston. Em resposta a esses termos, a contribuinte se limitou a apresentar cópias de correspondências enviadas às instituições financeiras, solicitando informações dos referidos créditos e afirmando que esperava que ficasse demonstrado o seu empenho na obtenção das informações. Quanto a um crédito específico do valor de 46 mil do Banco Itaú, houve a apresentação na fiscalização do cônjuge anteriormente efetuada de documento identificando o depositante como Cláudio José Carvalho, mas sem resposta quanto à causa do depósito. Como a contribuinte não comprovou os créditos listados, foi lavrado o auto de acordo com o artigo 42 da Lei 9.430. Informou também a autoridade fiscal que houve apuração de acréscimo patrimonial a descoberto nos termos do termo de folhas tais enviado à fiscalizada. Isso porque ficou comprovado na ação fiscal que a integração pela fiscalizada do montante de 350 mil do capital da empresa, do qual ambos eram sócios, Agro Capim Fino, havia sido lançada em maio de 2005, foi efetivamente realizada através de transferência de sua conta corrente, a qual também havia sido computada como despesa. Com a inclusão desse desembolso, deixou-se de verificar o acréscimo patrimonial descoberto anteriormente apurado. Certificado do lançamento, a contribuinte, em impugnação, alegou que a autuação fiscal não merece prosperar, eis que a comprovação dos valores supostamente omitidos depende de provas que, no momento, encontram-se inacessíveis à impugnante. Diante do princípio da verdade material, a busca de tais provas deve ser realizada em conjunto, tanto pelo administrado quanto pela administração pública. A impugnante sempre cumpriu todas as obrigações, inclusive tendo recolhido imposto consubstanciado em outro processo administrativo. Tendo em vista
lapso temporal decorrido, o ano de 2005 e o ano da atuação, que a repugnante necessita de maiores informações acerca dos créditos em sua conta. Não está se surgindo quanto à inversão do ano da prova presente na... Presidente, acho que o patrono caiu da parte. Não sei se é melhor pedir a convocação novamente. Sem áudio, presidente. Vamos esperar um minutinho para ver se ele retorna. Senhor Lucas, o senhor nos ouve? Bom, vamos tirar o senhor Lucas aqui para que ele entre novamente. Vamos aguardar um minutinho, Daniel. Ok. Acho que tem que olhar na sala de espera, né? Acho que o apoio tem que olhar na sala de espera para ver se ele vai voltar, né? Ele volta por lá. Senhora Amanda, por favor, pode verificar se o senhor Lucas retornou para a sala de espera? Ainda Estamos não, aguardando ele. ele retornou agora. Eu vou colocar ele aqui novamente, tá bom? Ok, obrigado. Senhor Lucas, o senhor já nos ouve? Oi, presidente. Agora sim, perfeito. Presidente, tinha caído. Nós estamos... A gente está ouvindo o senhor muito mal, mas em todo caso, o senhor nos ouvindo bem já é o suficiente. Conselheiro Daniel, por favor, pode dar seguimento. Então, Lucas, por favor, senhor Lucas, o senhor fez agora, né? Pode manter o seu microfone fechado, tá bom? Obrigado. Então, a decisão de primeira instância julgou a impugnação improcedente nos termos da emenda abaixo transcrita. A contribuinte foi cientificada da decisão e apresentou a recurso voluntário tempestivamente, alegando, em síntese, no caso, ela requer o sobrestamento do feito até que sobrevenha o julgamento definitivo nos autos do recurso extraordinário 601-314, que trata daquela questão já superada do sigilo fiscal. Alternativamente, o deferimento da conversão do feito em diligência para que as instituições financeiras prestem as informações solicitadas a fim de que se comprove a existência de depósitos sem a comprovação da origem dos recursos. Ao fim, pede que seja julgado procedente o presente recurso, com o consequente cancelamento da autuação atacada. No caso, é só complemento, né, presidente? Só complemento, Daniel, pode passar por voto. Certo. Eu conheço do recurso, vou preencher os requisitos de admissibilidade, né? Considerações iniciais. Impede de ressaltar que a recorrente não refuta o mérito da presente autuação, limitando-se a requerer o sobrestamento do feito até que sobrevenha decisão definitiva quanto ao julgamento do recurso extraordinário 601-314 pelo STF e apresentar pedido de diligência. Não obstante ao fato de a contribuinte ter feito a apresentação dos extratos bancários espontaneamente, o presente processo ficou sobrestado até o julgamento do mencionado recurso extraordinário. Então, eu passo para a análise dessa questão do sigilo fiscal, com base na Lei Complementar nº 105/2001. Apesar de não ser o caso dos autos, sustenta a recorrente a impossibilidade de quebra do sigilo bancário através de requisição do FIS para as instituições financeiras. Por esse motivo, o presente processo está aguardando a solução definitiva do mérito quanto à constitucionalidade da Lei Complementar 105. Com o julgamento desse recurso,
de repercussão geral, a gente foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade, né? Acerca da decisão do STF e a súmula CAF número 35 são de observância obrigatória, diferentemente do alegado. Portanto, não há qualquer irregularidade em um eventual quebra do sigilo bancário da recorrente, não procedendo em conformismo recursal. Na verdade, eu expus aqui, mas poderia-se até se refletir sobre um não conhecimento dessa alegação, porque a contribuinte, como foi dito nas considerações iniciais, ela apresentou os extratos bancários voluntariamente, não houve a quebra do sigilo fiscal, né? Não, pode ser que nem fosse preciso adentrar nesse aspecto, mas eu optei por colocar e aqui no desfecho digo que não merece prosperar em conformismo recursal. Aí eu reforço aqui dizendo que a recorrente alega a possibilidade de acesso aos estados bancários com sem autorização judicial, todavia carece a contribuinte do interesse em recorrer contra este aspecto, uma vez que os estados bancários foram abraçados voluntariamente. Desse modo, não deve ser conhecido o pleito recursal. E as outras questões são em relação à alegação de constitucionalidade de normas vigentes. O recurso baseou integralmente, a recorrente baseou integralmente seu recurso na afronta a normas e princípios constitucionais. Então, o que pertine a essas alegações, eu aplico a súmula CAF número 2 para dizer que o CAF não é competente para se pronunciar sobre a constitucionalidade de lei tributária. Passando a omissão de rendimentos propriamente dita, os depósitos bancários que apresentam um problema como simples indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma em prova da omissão quando o contribuinte tem a oportunidade de comprovar os recursos aplicados em tais depósitos e nega a fazê-lo ou não faz satisfatoriamente. No comprovar a origem dos recursos, sem autoridade fiscal, o poder deve considerar os valores debruçados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal da legalidade, que é a administração pública, cabendo ao agente totalmente inquestionável a observância do diploma legal. No caso dos autos, a recorrente se limitou a tratar de questões de direito, nada mencionando acerca da origem e natureza dos depósitos bancários, em estado de recurso. Então, em que pese o esforço argumentativo da recorrente para afastar a produção de rendimentos, a alegação tem que ser comprovada, o que não ocorreu no presente caso. Assim, em razão da ausência de comprovação das origens dos valores representados na conta do sujeito passivo, a decisão recorrida não merece reforma, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Em relação ao pedido de diligência, acorde com os fundamentos da decisão recorrida, entendo que a diligência requerida deve ser de plano e deferida, porquanto não pode esse meio de prova ser utilizado para desobrigar a recorrente do ônus probatório. Nesse sentido, adoto os fundamentos da decisão de PIS acerca da matéria, como minha razão de decidir, o que faço nos termos do permissível e certo no artigo 57, parágrafo 3º do regimento interno do CAF. Assim sendo, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. E, em conclusão, diante de todo o esforço, eu voto por sendo o recurso voluntário para negar o provimento. Senhores, considerações, vejo aqui que acho que o senhor Lucas caiu novamente, né? Então, vamos dar seguimento aqui. Considerações, senhores? Não, presidente. Esperar um minutinho aqui, ver se o senhor Lucas volta.
Senhor Lucas, o senhor nos ouve? Mais uma vez. Ok, então nós iríamos começar só os debates aqui a partir da conclusão do voto do conselheiro Daniel pela improcedência do pleito recursal. Senhores, considerações? Não, presidente. Daniel, sobre aquela questão do não conhecimento daquele tema, Daniel, eu acho que até talvez é excessivo, né, o não conhecimento, porque já está tratando praticamente do mérito dessa questão no que tange a decisão do Supremo Tribunal do Supremo sobre a possibilidade de acesso dos dados fiscais pela Receita. E aí eu não sei se valeria a pena, né? Pode até fazer esse apontamento, mas para dizer que não prospera ou nada a prover. E com relação ao seu voto, na parte que o senhor fala, diferentemente do alegado, portanto, não há qualquer irregularidade em uma eventual quebra de sigilo bancário da recorrente, não procedendo em conformismo recursal. A manifestação judicial nesse sentido, ela não reconhece nisso uma quebra de sigilo fiscal. Ela reconhece o traslado do sigilo fiscal da esfera bancária para a esfera fiscal. Então, só para não ficar... Eu vou ajustar isso. Tá bom? São só minhas ponderações sobre o tema. Vou ajustar. No mais, senhores, conselheiro negando provimento a recurso voluntário, alguém quer fazer mais alguma consideração? Então, como vota, conselheiro Douglas? Acompanhe, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Conselheiro Sávio? Acompanho, presidente. Conselheira Débora? Acompanho. Conselheiro Boto? Também acompanho. Conselheiro Rodrigo? Acompanho o relator, presidente. Ok, senhores. Então, eu também acompanho o relator. Praticamente não tivemos matéria para discutir no processo, porque questões de mérito não foram tratadas. E assim, o resultado do item 86, processo final 2010-14, do contribuinte Soraya Andrade Saad, ordem de membro do colegiado, por unanimidade de votos em negar provimento a recurso voluntário. Acompanhou o julgamento pelo contribuinte, senhor Lucas Porto Pereira, OAB-DF 51317, da Bichara Advogados. Senhor Lucas, muito obrigado, foi um prazer tê-lo conosco, e nesse momento peço, por favor, que deixe o nosso ambiente virtual. Boa tarde para todos, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Senhora Amanda, por favor, passemos ao processo item 92, também que haverá um acompanhamento da senhora Renata Ribeiro, processo de relatoria do conselheiro Sávio Salomão. Por favor, senhora Amanda, por favor, autorize a entrada da senhora Renata Ribeiro. Presidente, ela ainda não se encontra na sala de espera. Ok, então vamos dar seguimento na sequência dos processos, e se por acaso ela chegar até lá, ótimo, ela vai acompanhar, senão a gente julga o processo dela normalmente. Julgamos, portanto, o processo 84 agora, já nessa parte, nessa segunda parte do julgamento dos processos da parte da tarde, do dia 10 de março. Pulamos o 85 para dar preferência para o 86, que foi de relatoria do conselheiro Daniel, e voltamos, portanto, ao 85. Contribuinte Silvio Marchiori. Por favor, conselheiro Daniel, fique à vontade. Presidente, esse aqui é a mesma matéria que nós estamos discutindo desde manhã, omissão de rendimentos, né, presumidos aí pelo artigo 42 da Lei 9.430, depósitos bancários de ordem não comprovada, e nesse caso, da mesma forma que o anterior, ele suscita a nulidade do lançamento em virtude da fornecimento de extratos bancários sem autorização judicial. Ele tece considerações acerca da legislação que instituiu a previsão de omissão de rendimentos, alegando que a legislação
só pode ser aplicado quando o sujeito passivo não faz qualquer prova da origem dos rendimentos. Essa presunção afronta o Código Tributário Nacional e a Constituição Federal. É forçoso concluir que a Receita Federal tem à sua disposição as duas opções para efetuar o lançamento, o arbitramento com base na movimentação bancária ou com base nos sinais de riqueza, deverá levar a efeito aquele que mais favoreça o contribuinte. É ainda a ofensa ao princípio que veda o enriquecimento sem causa ou ilícito, já que essa exigência tributária indica que o contribuinte está sendo cobrado de imposto relativo à renda oferida por outras pessoas. E, acaso o imposto já pago, se acaso o imposto já foi pago, o fisco está cobrando tributo indevidamente em duplicidade. Os autos de infração se basearam em extratos bancários fornecidos sem a prévia autorização judicial, devendo ser declarado nulo. Então, como mencionei, carece de interesse em recorrer quanto a este aspecto da apresentação de extratos bancários fornecidos, né, no caso, fornecimento sem prévia autorização judicial, uma vez que eles foram apresentados voluntariamente. Desse modo, não deve ser acolhido o pleito recursal. Grande parte do recurso, como relatado, é direcionado à questão das normas, né, legais e constitucionais aí no caso, e não tem o que se discutir em função do óbice previsto na súmula CAF número 2, a qual transcrevo. Em relação à omissão de rendimentos, o contribuinte, no caso, se limitou a tratar de questões de direito, né? Nada mencionou acerca da origem e natureza dos depósitos bancários, ainda que tenha alegado genericamente em sede de impugnação que os depósitos têm como origem a comercialização de veículos. Então, em razão da ausência de comprovação das origens dos valores transitados na conta, a redação recorrida não merece reforma, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Em conclusão, eu voto por conhecer do recurso voluntário para negar e provimento. Senhores, considerações? Mais um caso, depósito bancário, em que o contribuinte deixa de lado a oportunidade de demonstrar que agiu corretamente no oferecimento à tributação dos rendimentos que teve acesso, os valores que teve acesso, e se limitando às questões de direito, e em particular aquelas que sempre se repetem no curso dos nossos julgamentos. Alguém quer fazer alguma consideração? Então, como vota, conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Conselheiro Francisco? Acompanho. Conselheiro Sávio? Acompanho, presidente. Conselheira Débora? Acompanho. Conselheiro Couto? Também acompanho. Conselheiro Rodrigo? Acompanho, presidente. Ok, eu também acompanho o conselheiro relator, e assim, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso formalizado pelo senhor Silvio Marchiori, no item 85 da pauta, processo final 2011-35. Passamos ao processo seguinte, item 87, relatoria do conselheiro Francisco Guarita, contribuinte Eliseu Fernando Soriano. Por favor, conselheiro Guarita, fique à vontade. Um momento, por favor, Tiago. No caso, trata de autuação referente a imposto de renda de pessoa física, nos anos calendário, referente aos anos calendário 2014 e 2015, respectivamente, que resultou no imposto suplementar no valor de R$ 4.574.974,68, acrescido de juros de mora no valor de R$ 1.398.952,7, e multa de ofício otorgada até a data de R$ 6.862.466,51, e além da multa exigida isoladamente por falta de Canelão no valor de R$ 829.910,75. O que motivou o lançamento foi o seguinte:
É a omissão de rendimento recebe de fundo exterior no valor de 4 milhões e 2 milhões relativo ao calendário 2014-15. Esse contribuinte, igualmente ao sócio Filipinos, ele recebeu vários rendimentos do exterior no valor de 4 milhões e 2 milhões, e também referente à omissão de rendimento caracterizado por depósito bancário de origem não comprovada, no valor de 947.195,62 e 9.920.7853, relativas ao calendário 2014-2015, pessoa fiscalização. E também multa por falta de carne de recolhimento e IRPF a carne de leão, no valor de 1.099.173,25 e 563.647,67, relativa à omissão de rendimento recebido de fundo exterior, fato gerador 31/12/2014 e 31/1/2015. Também foi aplicada a multa qualificada no percentual de 150% em relação à omissão de rendimentos de fundo exterior e omissão de depósito de origem não comprovada. Quer dizer, na mesma época da atuação desse contribuinte, pelo mesmo fiscal atuante, foi fiscalizado o contribuinte Ulisses Alaú, que foi um outro contribuinte, que era sócio deste, também Filipinos, sócio do contribuinte análise. Salvo algum detalhe, a autuação foi efetuada nos mesmos termos, ou seja, omissão de rendimento exterior e depósito bancário de origem não comprovada. O análise do recurso já foi feito por essa turma de julgamento através do acordo número 2201-007-654, de 8 de outubro de 2020, com negativo de provimento, no caso, certo? Igualmente ao caso já julgado, o contribuinte recebeu dinheiro exterior sob os argumentos de que foram através de doação, e também de uma igreja nacional e de uma empresa nacional, argumentando que teria sido através de empréstimos. No caso da Igreja Nacional e da Empresa Nacional, foi através de empréstimo. Não apresentou justificativas plausíveis, nem apresentou os contratos de mútuo, e os que ele apresentou foi sem a demonstração do fluxo completo. Foram autenticados no cartório apenas em 2018, após o início de verificação. E também, para justificar a doação via exterior, ele apresentou os pagamentos do TCMD, que também foi após a fiscalização. Quer dizer, após iniciar a fiscalização, ele apresentou o TCMD, dia de pagamento de TCMD, de doação, mas já data posterior à fiscalização, e também a autenticação dos contratos de mútuo, mas também com data após a fiscalização. Vamos direto ao voto, então. A dação primeiro piso negou provimento ao recurso, exatamente por falta de comprovação do depósito e também pela falta de comprovação dos contratos de mútuos e também dos rendimentos provenientes do exterior. Vamos ao voto. Por ser tempestivo e por atender às demais condições de admissibilidade, conheço o recurso voluntário. Na fase preliminar, a título de norte, o que será arguido nesse recurso, ao mencionar os fatos, sem fazer solicitação específica, o contribuinte basicamente informa que as transações de compra de imóvel passaram pelo 15º Receita Federal do Brasil, eis que é declarado em DIF, sem quaisquer questionamentos, que na realidade ele quer a fiscalização pela compra desses imóveis, que o valor de 2.041.722,09 estava devidamente declarado na DIF 2015, que as doações apontadas nos anos 2014 e 2015 tiveram a DF entregue e os ETCMD devidamente recolhido após a fiscalização, que em relação ao crédito patrimonial alegado pelo físico não houve em norma crédito patrimonial, o que corrobora com a tese de omissão de rendimento, que sobre a doação de 2015, as mesmas devem possuir o caráter de isenção, eis que trata de doações identificadas, declaradas de DIF e recolhidas nos TCM respectivos. TCMD, um momentinho, por favor. Que em relação aos dólares e a falta de documentos mesmos, alega que é comum a dificuldade de regulação de estrangeiro no Brasil e que por isso mesmo devem desprover documentos tipo, por exemplo, CPF, quer dizer, muitos estrangeiros passaram dólares para eles sem regulamentação CPF sem nada, que caberia a fiscalização e ter de investigação aos co-titulares da conta corrente. Aí não quero fazer uma confusão em co-titulares e não co-titulares, eles argumentam que as pessoas que colocaram dinheiro nesse estrangeiro eram co-titulares, ele fez uma confusão sobre o que era co-titularidade corrente, que caberia a fiscalização ter diligenciado junto ao aviário no sentido de buscar informações faltantes por quem teria encontrado empréstimo.
que em relação ao dinheiro emprestado à igreja, membro da Igreja de Deus Internacional, nada mais era do que a devolução de empréstimo anteriormente efetuado, que não apresentou um fluxo, que em relação ao suporte à omissão de rendimento caracterizada por depósito de origem não comprovada, para a majoração da multa, é necessária a comprovação de uma das hipóteses do artigo 71, 72, 73 da Lei 502/64, o que de fato não ocorreu, e que a multa isolada pelo não recolhimento de tributo não deve ser acumulada com a multa de ofício, que é a multa aplicada só aos exorbitantes e chega o potencial de 150, vai ficar de 50% para o Ganeleão. Aí tá, isso foi esse problema deles, mas sem solicitar nada. No mérito, confirmando essas exigências preliminares, observe logo que o recorrente encontra por sentar basicamente as seguintes alegações. Sobre da omissão de rendimento de fonte do exterior, no caso tinha das doações recebidas do exterior nos anos 2014 e 2015. Aí ele começou assim: destaque que a doação é um contrato em que uma pessoa, por média liberalidade, transfere seu patrimônio, bens ou direito para outra pessoa que os aceita. Nesse contexto, diferente do que alega o recorrido, no caso, o acordo recorrido que está falando, está mencionando, falando sobre o acordo recorrido. Nesse contexto, diferentemente do que alega o acordo recorrido, as transações de compra de imóvel passaram pelo Receita Federal do Brasil, esse que é declarado em DIF, sem qualquer questionamento, seja ele quanto à origem do recurso, forma e valor declarado, ou seja, operações tiram como regulares e válidas. Ademais, frisa que, sobre as doações apontadas nos anos 2014 e 2015, a NDF foram entregues e os DCMDs devidamente recolhidos, fora do prazo, depois de fiscalização. Nesse contexto, estando a obrigação principal extinta de F enviar e tributos de DCMDs recolhidos, documento que junta-se para observação, ainda que fora do prazo, fica reservado ao ativo do tributo o recorrido a apuração apenas de eventuais diferenças, se assim, dentro do prazo prescricional, entender pertinente e o ente estatal não cabendo em Receita Federal do Brasil tal discussão e cobrança. E, por fim, estando a obrigação principal da doação contemplada por meio de recolhimento TCMD, após fiscalização, e os valores declarativos como isento, como já exposto, as doações possuir tratamento diferenciado, ou seja, de caráter de isenção, não devendo os valores recolhidos em 2014 e 2015 ser oferecida a tributação. Ele também, sobre a doação e da isenção. A doação é um contrato em que uma pessoa, por liberdade, transfere seu patrimônio, bens ou direitos para outra pessoa, que os aceite, como já apontado anteriormente. Aí, agora, esse argumento foi sobre depósito de origem estrangeira. Também agora, da omissão de rendimento caracterizada por depósito de origem bancária não comprovada. Aí, no caso, ele questiona sobre os empréstimos efetuados pelo aviário. Segundo ele, aqui, ele argumenta que teria emprestado dinheiro anteriormente para esse aviário, e o aviário foi simplesmente deportado direto contra ele, por não pagando o empréstimo. No entanto, ele apresentou algum documento contábil que diria isso, mas, em nenhum momento, comprova o fluxo total. Então, ele argumenta sobre isso, mas o homenagem que foi simplesmente empréstimo do aviário, e também dos empréstimos e sua respectiva devolução realizada pela igreja, membro da Igreja de Deus Internacional. Sou de acordo com Deus. O recorrente apresentou a declaração devidamente assinada pelo presidente da igreja, o eleito Rodel Dela Cruz, nome lá, com poder e para tanto, conforme a ata de eleição juntada ao processo de fiscalização 747 a 748, informando que os valores entregues possuem o caráter de pagamento e devolução por ele emprestado à instituição religiosa. Nossa que a declaração, inclusive, trouxe a destinação final do dinheiro. Certamente, se o caso concreto não existisse, tal informação não seria trazida à baila. Na realidade, ele pegou a declaração da igreja, dizendo que ele emprestou, estava pagando, devolvendo ele foi anteriormente emprestado. Só que ele não comprovou que o envio do dinheiro, o fluxo total. Também sobre a omissão de rendimento também. O recorrido nesse ponto apurou a infração, dizendo que o recorrente depósito em conta correndo no valor de R$ 947.195,62 no ano 2004, e seu conto corrente no Banco Cooperativo Banco Brasil, e no ano 2015 com o Banco Itaú, depois do Banco Itaú, no valor de R$ 416.100, bem como Banco Cooperativo Banco do Banco Brasil, no valor de R$ 9.304.68,78, dos quais não há qualquer informação indicativa a respeito da origem, conforme abaixo. Conforme vê-se no quadro abaixo da cara, o recorrido, na decisão dos fatos, limitou-se apenas a imputar o recorrente à tentativa de fraude, não cabendo tal conclusão objetividade que a causa disso. Quando fala aí o recorrido, está falando do acordo recorrido, não é o recorrente, não. Certo?
vai, da multa isolada e de ofício concomitante. Na realidade, viu, também questiona sobre a da proporcionalidade e razoabilidade das multas arbitradas, e também da multa de ofício qualificada e da boa-fé do contribuinte. Na realidade, só em relação a essa parte da boa-fé do contribuinte, a coisa é que difere do processo anteriormente, que essa turma já negou o provimento. Que ela acrescentou isso, da boa-fé do contribuinte, o que diferenciou do processo. Por questão didática, entendo que seria mais apropriado examinar a alegação do resultado em tópico separado, sobre a omissão de rendimento de fundo exterior. Deste tópico, o recorrente utiliza vários argumentos que supostamente o socorreriam. Entre eles, a afirmação de que a doação seria isenta e que não caberia à Receita Federal atuar em operações em que for demonstrada que tratava de isenções, pois, segundo o mesmo, no máximo caberia ao autuante zelar pelo cumprimento da obrigação acessória, sem, contudo, imprimir qualquer penalidade, haja visto o fato de que já tinha cumprido com suas obrigações perante o fisco, competente em relação ao tributo sobre doações, através do pagamento do CCMD. Analisando os autos, vê-se que o contribuinte insiste no argumento de que a doação seria isenta do pagamento de impostos. No entanto, como bem demonstrado nos autos, além do contribuinte não comprovar documentalmente a origem do recurso e a operacionalização da operação de doação, que eu enquadraria dentro dos limites legais de isenção, limita-se a ser utilizado como único argumento plausível o fato de ter pago o imposto relativo à operação de doação. No caso, esse pagamento, que seria um dos elementos característicos da operação de doação, somente foi efetuado após o procedimento fiscal. Situação essa que coloca por terra a justificativa do recorrente. Portanto, a declaração e o pagamento pelo contribuinte de tributos relacionados por doação foi corretamente considerado pela fiscalização como elemento de prova, pois foram efetuados após o início do procedimento fiscal, desfigurando a intenção do recorrente como elemento de comprovação da operação arguida. Se não veio esse decreto. O que o decreto fala sobre o procedimento fiscal? Ademais, nesse índice de recurso, após as considerações iniciais, da análise dos elementos contando os autos, entre eles o acordo recorrido e o recurso do recorrente, percebe que este, além de não apresentar novos elementos, o elemento de prova não traz nenhum outro motivo que venha afastar a atuação. Por conta disso, adota como razão de residir, pela supressão, objetividade e coerência, o acordo claro, cujo trecho relacionado ao tema transcreve a seguir. O relatório foi muito feliz ao afastar esses argumentos dele. Conforme eu já apresentei os argumentos, reforçando com a apresentação do acordo recorrido. Utilizei como fundamento do acordo. Sobre a omissão de rendimento caracterizada por depósito bancário de origem não comprovada. No que diz respeito ao argumento do recorrente de que a decisão recorrida não se ateve aos autos do processo, ao considerar a menção feita à atividade rural, que sequer estaria em discussão, entendo que os argumentos utilizados pela decisão recorrida sobre a referida atividade foram apresentados a título de exemplo, onde a referida ação quis dizer que, para afastar a tributação sobre o depósito bancário, não bastava assim mesmo mencionar, por exemplo, a origem do recurso, que era da atividade rural, e sim demonstrar que a origem do recurso dos mesmos se enquadraria nas hipóteses legais de isenção. Por conta disso, por conhecimento, veio que não assiste a razão recorrente em relação a essa insurgência. Que, na verdade, a DRJ, em determinado momento, falou o seguinte, para comprovar a origem, que ele quis dizer assim, não basta comprovar a origem. No caso do rural, por exemplo, só que eles esqueceram de colocar, por exemplo, o rural teria que comprovar que esse rendimento, de alguma forma, era isento. E, no caso, ele argumenta que a DRJ, por usar esse exemplo, simplesmente não olharam o processo dele, simplesmente deram um parecer já pré-fabricado, mais ou menos assim, mas os autos do processo. Quanto à devolução dos empréstimos recebidos do aviário e da igreja, membro da Igreja de Deus Internacional, apesar da insurgência do contribuinte ao mencionar que não foram considerados elementos contábeis ou declarações apresentadas, debruçando sobre os autos do processo, nota-se que o recorrente, apesar do esforço tentativo de comprovação da respectiva operação de empréstimo, não foi contundente ao demonstrar todo o fluxo de desenvolvimento da referida operação, a começar pela falta de demonstração do fluxo original dos valores outrora emprestados, incluindo a origem e envio mesmo pelos mutuantes. Isso. Dos documentos contratuais que atendem às exigências legais que o caso requer, como também todos os demonstrativos referentes ao mesmo.
Nesse caso, o recorrente não se incumbir sua obrigação de afastar a pressão legal do ônus da prova em contrário. Também no que diz respeito à omissão de rendimento, o contribuinte faz uma mistura entre intimação de co-titulares, enquadramento legal referente à qualificação da multa de ofício e outros temas totalmente alheios ao questionamento relacionado à aplicação da multa de ofício relacionada ao inciso 1 do artigo 44 da Lei 9.404/96. Quanto à necessidade de legitimação de co-titulares, não é o caso de manifestação, pois a exigência legal, inclusive simulada pelos conselhos até 2029, é que a mesma se aplica à conta bancária em conjunto, que não é o caso. Sem falar no fato de que os supostos co-titulares não tinham sequer registro no cadastro do sistema CPF da Receita Federal. Quanto mais conta bancária ou movimentos em nome dos mesmos. Já o insurgimento relacionado ao suposto crime tributário, esse tema será debatido no ito do recurso específico a esse tema, porque ele, ao falar dessa multa, ele falou, a multa de 9.405%, ele falou que definiu como se estivesse falando que era o crime tributário da majoração da multa. Aí eu vou deixar para tratar mais na frente. Portanto, vê-se que o recorrente não nega que houve depósito de valores em sua conta, sendo que o mesmo, após estimar e comprovar as origens e a natureza de cada depósito, não conseguiu fazê-lo, havendo na ocasião a previsão do artigo 42 da Lei 430/96. Por conta disso, nesse recurso, tem-se que o contribuinte está desarrazoado, seja porque não se trata de qualificação da multa por fraude, seja porque não é o caso da súmula TAF número 29. Se não, veja-se o artigo da lei e a referida súmula. É o que fala sobre a questão de fraude da lei e também a súmula da CAF relacionada aos intimação do co-titular, que não é o caso. A no que diz respeito à multa isolada e de ofício concomitante da proporcionalidade e razoabilidade das multas aplicadas e da multa de ofício qualificada, nesse rito do recurso, considerando que o recorrente não apresentou novos elementos de provas ou argumentos capazes de afetar a atuação e a redação recorrida, e também a objetividade, precisão e clareza da referida decisão e análise, também adota como razão de decidir os fundamentos utilizados pelo acordo de ataque, cujos três a seguir transferidos. Com relação à concomitância da multa de ofício e multa isolada, esse é um tema bastante difundido na nossa turma, que o contribuinte não apresentou nada que venha colocar por terra o nosso entendimento sobre esse tema. Aí, nesse caso, estou acompanhando os argumentos da decisão recorrida. Sobre a continuidade, também ele vai questionar sobre a razoabilidade e proporcionalidade. Conforme bem mencionou a decisão recorrida, não é o caso de levar em consideração a legalidade ou inconstitucionalidade das leis. Sobre a multa de ofício qualificada, conforme a gente mostrou aqui tudo assim, a decisão bem mencionada na decisão recorrida, a autuação foi muito feliz, tipo assim, mostra todo o sistema de, não foi uma simples questão de omissão de rendimento, foi todo um sistema que caracterizaria a qualificação. Aí, no caso, segundo a decisão recorrida, que eu concordo com o argumento dela, nas três situações, há que ser caracterizado o dolo. Por sua vez, o conceito de dolo encontra no inciso 1 do artigo 18 do decreto 2.848 e 1940, Código Penal. Ou seja, crime doloso é aquele em que o agente quis resultado e assumiu o risco. A lei penal brasileira adotou para a conceituação do dolo a teoria da vontade. Isso significa que o agente do crime deve conhecer os atos que realiza e sua significação, além de estar disposto a produzir o resultado dele decorrente. A fiscalização aplicou a multa prevista no inciso do artigo 44 da Lei 9.430/96, de 150%, e não a do inciso 1 do mesmo inciso legal, 75%, em virtude da conduta adotada pelo impugnante ter evidenciado o dolo. E dúvida não há quanto à intenção de falar, deve estar para seguir parte do relatório de fiscalização. Como já vi anteriormente, o documento produzido por ele para tentar comprovar a isenção, que são as de F, relativas ao TCMD, foram todas emitidas em 2018, após a fiscalização, não sendo espontâneos. O doador não possui CPF, CNPJ válido. Em sua maioria, nem consta no cadastro CPF, portanto, não são brasileiros, não declararam em DIF a doação suportamente feita, e não há qualquer comprovação de que possuem o recurso para fazê-lo. Todos os doadores são relacionados com parentes colaterais, sem nenhuma comprovação, e todos residem no mesmo endereço de direito passivo. Não foram declarados os depósitos em conta corrente bancária e as suportes de doações recebidas do exterior não foram comprovados como rendimento isento, trazendo, por consequência, a ausência do pagamento dos respectivos tributos, ensejando a aplicação do inciso 1 do artigo 44
bem como no parágrafo 1º do mesmo artigo, que ele termina que o percentual da multa será duplicado nos casos previstos no artigo 71 da Lei 4.502/64. Agora, esse outro tópico também fala da boa-fé do contribuinte. No que diz respeito a esse investimento, vale lembrar que o próprio Código Tributário Nacional, instituído pela lei tal, menciona que a responsabilidade pela infração da legislação tributária independe da intenção do agente. Mesmo que não existisse intenção do contribuinte inferir a legislação tributária, caberia ao mesmo ter feito a correção necessária antes do início de qualquer procedimento de fiscalização, no sentido de sair em busca das infrações à legislação tributária. Por conta disso, vê-se que o contribuinte não se encontra razoável quando suscita a utilização do princípio de fé, pois além de não ter pronunciado a tempo a correção necessária, não há previsão legal para esta consideração nesse caso em questão. Se não, veja o artigo do CTN dos temas relacionados ao tema em questão. Tá. Aí. Também, ao longo de todo o recurso, o recorrente lança mão de várias ações judiciais ou administrativas, além de intimidade doutrinário, que corroboraria com suas alegações. No entanto, no que respeita à decisão administrativa enquadrada pelo contribuinte, há que esclarecer que as decisões administrativas, mesmo que procedam pelos órgãos colegiados, sem que uma lei lhe atribua eficácia normativa, não se constitui como norma complementar do tributário. Verdade, não pode ser estendida genericamente a outros casos. Somente aplica-se à questão analisada e vincula apenas parte envolvida. Também sobre o ensino doutrinário, não vai mudar, também não faz parte da relação tributária. Conclusão. Por todo o esforço, por tudo que for nos autos, conheço o presente para negar o provimento. Senhores, considerações? Vale lembrar que a gente já julgou esse processo, a nossa turma, em outubro do ano passado, começou até aí o acordo dele, que foi exatamente esse tema desse negado de provimento. E fora isso, ele era sócio. E mesmo as circunstâncias, recebi vários recursos de outros filipinos que moravam. Conselheiro, não entendi. Nós julgamos esse processo, estamos julgando por quê de novo? Não, não é esse não, é o sócio dele, presidente. O sócio dele, que foi autuado pelo mesmo fiscal, na mesma unidade, na mesma circunstância. É a mesma fiscalização, mesmo tudo. Aqui eu vi aqui, beleza, entendi agora. É que ele falou assim, nós julgamos esse processo, aí eu falei assim, aí eu dei um curto-circuito aqui. Senhores, considerações adicionais, conselheiro relator negando provimento a recurso voluntário, contribuinte alega doação, os documentos que apresenta são documentos por ele mesmo elaborados, não comprova efetivamente origem, natureza de valores creditados em conta bancária. E forâneo também. E ainda tem a multa por não recolhimento carnelião, em razão do exercício aqui, a turma inclusive isso é tema já de súmula CAF, é devida à concomitância da multa nesses casos, e ainda a qualificação da penalidade de ofício decorrente da tentativa do contribuinte de se livrar da ação fiscal a partir da elaboração de documentos que se concluiu que não tinham amparo fático. Alguém quer fazer alguma consideração? Só uma consideração, presidente. Pois não, Douglas? Na verdade, esse TCMD pago aí é o único que ninguém quer pagar, né? Que é o que não tem lei complementar, doação do exterior e tal. Todo mundo discute e eles pagaram. Mas depois da fiscalização. Ninguém quer pagar. Tem estado aí querendo receber doação no exterior, né? Ocorrido no exterior. Isso. Enfim, ninguém quer pagar, como você bem disse. Senhores, então, como vota conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Sávio? Acompanho. Débora? Acompanho. Otto? Também acompanho. Rodrigo? Acompanho também, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário formalizado pelo senhor Eliseu Fernando Soriano no item 87 da nossa pauta desta tarde. Próximo processo 88, Antônio Marcos Vieira de Andrade, processo de relatoria do conselheiro Rodrigo Monteiro. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Ok, presidente. Deixa eu abrir aqui ele. Antônio Marcos.
Um recurso voluntário, decisão do RJ julgou procedente o lançamento de imposto de renda pessoa física, decorrente de omissão de rendimentos caracterizado por depósito bancário sem origem comprovada. No termo de verificação fiscal, conforme descrito, a autoridade fiscal constatou que o contribuinte teve elevada movimentação bancária no período e não apresentou declaração de imposto de renda. Então, ele foi intimado e reitimado a apresentar recibos de entrega de declaração, enfim, documentação comprovatória dos valores de rendimento tributável recebido. Eu me relatei aí a intimação, né? Considerando que o contribuinte não cumpriu com a intimação, a fiscalização apresentou a requisição de movimentação financeira direta às instituições bancárias. A fiscalização intimou o contribuinte para comprovar a origem dos recursos, conforme lista de folhas 1, 5, 3 e seguintes. O recorrente deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, então foi realizado o lançamento com base no artigo 42. Na impugnação, ele alega que alega em síntese que os depósitos bancários eram oriundos de venda de cigarros da Souza Cruz, que ele fazia na condição de autônomo e que se desfez das notas fiscais relativas a essas vendas. A Souza Cruz não quer mandar as notas para ele, para que ele se defenda, e que foi a Defensoria Pública e o defensor já entrou com ação. A DRJ julgou procedente o lançamento. No recurso voluntário, ele relata a irregularidade do auto de infração quanto à sua forma, por não ter sido claro e preciso como indica a lei, motivo pelo qual requer nulidade. No mérito, alega a mesma questão dos valores que são da Souza Cruz, que ele teria um lucro de apenas 3% da movimentação bancária. Tendo em vista que o recorrente se trata de vendedor autônomo e estava isento de recolher o carnê-leão. E informa a juntada subsequente de provas de que a empresa de cigarros Souza Cruz realiza negócio jurídico com o recorrente. Entrando no voto aqui, a preliminar de nulidade, ele alega que estaria nulo, pois o demonstrativo elaborado pelo fisco deveria relacionar toda a movimentação financeira mês a mês. Ademais, alegou que não teria havido descrição clara e precisa do fato, o que teria resultado no cerceamento de direito de defesa. Eu informo que não merece prosperar essa alegação de que o cerceamento de defesa, o recorrente alega que a defesa foi violada, pois não houve discriminação mensal. Mas no termo de verificação fiscal, parte integrante do lançamento, a autoridade fiscal narra de forma clara os fatos que culminaram no lançamento e o enquadramento legal encontra-se a folha 17 do próprio ato de infração. Sobre a afirmação de não ter sido demonstrada movimentação financeira mês a mês, equivoca-se o contribuinte na medida que a relação individualizada de depósitos a serem comprovados está a folha 153 e seguinte, que lhe foi enviada junto com o termo de intimação fiscal e o termo de reintimação fiscal. Então, pelo exposto, não há que se falar em nulidade. Sobre os depósitos, o recorrente limita-se a afirmar que é revendedor de cigarros e que os depósitos oferidos dizem respeito à receita de venda de cigarros, sendo seu lucro de apenas 3% do valor obtido. Eu faço a introdução sobre o artigo 42 e a omissão caracterizada pela presunção de depósitos, para falar que é o seguinte: para afastar a autuação, o recorrente deveria apresentar a comprovação documental referente a cada um dos depósitos de forma individualizada. Então, seguindo aqui nas partes grifadas, né, resta saber então se a justificativa apresentada pelo recorrente, aliada às notas fiscais de compras de cigarros, são suficientes para afastar a tributação. As notas que ele apresentou dizem respeito aos anos 2007, 2010 e 2011, ao passo que o fato gerador da auto-infração é de 2005. Não há direta correlação entre as notas fiscais e os depósitos. Tendo em vista que essa foi a única documentação apresentada, entendo que não restou comprovada a origem. E, enfim, eu só faço uma explicação maior, informando que mesmo que fosse do ano, ele deveria trazer uma outra comprovação, né, de que, enfim, que a nota de aquisição de cigarro referente ao ano calendário objeto do lançamento, ele deveria trazer isso aqui aos autos, e a documentação acostada apenas comprova que o recorrente revendia cigarros entre 2007, 2010 e 2011, e não que ele revendia cigarros em 2005. Além disso, o recorrente não apresentou sequer uma nota fiscal de venda desses cigarros ao consumidor final. Somente foi a de compra, a suposta compra. Ademais, deveria comprovar sua relação de vendedor autônomo com a empresa Souza Cruz.
porque o seu lucro era de 3% da venda, havia repasse os outros 97% da cruz, isso tudo tinha que estar demonstrado, sob pena de tributar a totalidade do depósito como renda exclusiva do contribuinte. Então, por todo exposto, eu nego provimento ao recurso voluntário. Senhores, considerações? Eu estou com meu microfone aberto aqui, não sei se vocês estão ouvindo aí um helicóptero funcionando. Eu deveria ter fechado. Eu tenho me policiado para fechar, mas é como eu disse, eu estou na casa da minha filha e fica dentro de uma unidade da FAB. E agora o helicóptero, acho que eles quase que estacionou aqui, deixaram ele em ponto morto ali funcionando. Tá difícil aqui. Mas estava tranquilo aqui, não deu para escutar, não. Não, né? Então, que bom. Senhores, considerações, mais um caso de recurso voluntário lastreado em meras alegações sobre a procedência do lançamento, sem o apontamento efetivo de elementos que pudessem apontar aí a alteração do lançamento, a extinção do crédito tributário lançado, ou mesmo a impossibilidade de lançar por conta de não ser um rendimento tributável. Alguém quer fazer alguma ponderação? Então, como vota, conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Sávio? Acompanho. Débora? Acompanho. Boto? Acompanho. Eu também acompanho o conselheiro relator, e assim o resultado do processo 88 de Antônio Marcos Vieira Andrade acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em negar provimento a recurso voluntário. Processo seguinte, conselheiro Douglas, embargante Fazenda Nacional, interessado Ricardo Mendes. Foi um processo retirado de pauta a pedido da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e os autos serão incluídos em reunião de julgamento a ser agendada oportunamente nos termos do artigo 12 da portaria CARF 17/96. Processo seguinte, Yolanda Galiza Montenegro, relatoria do conselheiro Daniel. Por favor, conselheiro Daniel, fique à vontade. Item 90 da pauta. Ok, presidente. Yolanda Galiza. Aqui também mais um gasto, mais uma omissão de rendimentos, com a diferença que nesse caso é um acréscimo, é uma presunção, né, também de omissão de rendimentos, mas que gera o acréscimo patrimonial descoberto, tendo em vista despesas de cartões de crédito, né, sem lastro nos rendimentos, em rendimentos. O ano calendário é 2006, se cobra, teve origem na constatação da infração de acréscimo patrimônio descoberto, sinais exteriores de riqueza, a contribuinte não comprovou uma renda suficiente para manter os gastos com cartões de crédito, restando em um total de 674 mil, com origem comprovada de 222, restando um acréscimo patrimonial descoberto de 451.894. O lançamento foi concebido com base no arbitramento da renda presumida, mediante utilização de sinais exteriores de riqueza, os quais foram extraídos de dados sigilosos, cartão de crédito, obtidos sem autorização judicial, valendo-se a autoridade fiscal do artigo 6º da Lei Complementar número 105. No entendimento do fisco, ocorrendo um pagamento de fatores de cartão de crédito ou acréscimo patrimonial, consequentemente, disponibilidade econômica, ou seja, renda. A impugnante não exerce nenhuma atividade empresarial ou laborativa e não obteve renda na realização de qualquer negócio, sendo os recursos utilizados para a liquidação de suas faturas provenientes de terceiros. Ficou só, tenho que corrigir aqui, porque isso aqui já é o que ela está alegando em sede de impugnação. A presunção, no caso, ela alega que esses valores de cartão de crédito foram repassados a título de doação ou alienação de bens de raiz. A presunção, no caso, é afastada pela realidade dos fatos, pela lógica das coisas, não cabe da fiscalização, rejeitar as justificativas
da contribuinte sem fundamentação razoável. Compete a Fazenda Nacional optar ou pôr a contraprova ou elementos esclarecedores de que a prova carreada pela impugnante não tem força para infirmar o lançamento. Ela diz que a utilização e coleta de dados bancários viola o artigo 153º-A da Constituição e artigo 5º, 10 e 12 da Constituição, caracterizando-os como uma prova ilícita. A quebra do sigilo não pode ser feita por quem não tem um dever de imparcialidade. A ação fiscal iniciada com suporte em prova ilícita desprovida de validade jurídica e, consequentemente, improcedente. Assinalado aqui a questão do STF em relação à Lei Complementar 105, a arguição e obtenção de dados financeiros do contribuinte perante as instituições financeiras é inconstitucional, sendo a prova assim coletada emprestada para a formação de qualquer convicção. A decisão de primeira instância julgou a impugnação improcedente nos termos da emenda abaixo. Intimária da referida decisão, a contribuinte apresentou um recurso, alegando em apertada síntese, renovando a questão do sigilo bancário, e renova a alegação de que não exerceu qualquer atividade empresarial ou laborativa, tampouco obteve ganho na realização de qualquer espécie de negócio. Diz que esses valores são provenientes de doações, recursos foram provenientes de terceiros, que eles foram repassados a título de doação ou alienação de bens de raiz. No caso, eu conheço do recurso, por preencher a requisito de admissibilidade, falo que a questão da Lei Complementar número 105 já foi superada, tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal. Quanto à questão da ilegalidade, inconstitucionalidade de normas vigentes, eu trago o artigo, súmula CAF número 2, e quanto a esse aspecto, digo que a decisão recorrida não merece ser reformada. Em relação ao acréscimo patrimonial descoberto, conforme se verifica nos autos, o litígio se refere a acréscimo patrimonial descoberto caracterizado pelo excesso de aplicações sobre origem, gastos com cartão de crédito no ano calendário de 2006. A recorrente alega que os gastos não podem servir de base para a prestação de renda que não exerceu atividade empresarial, já que os recursos foram, como relatado, originários de doações e alienação de bens. O Código Tributário Nacional, ao tratar do imposto sobre a renda em provento de qualquer natureza, estabelece no seu artigo 43, qual transcrevo: a questão do acréscimo patrimonial está regulamentado pelos artigos 55, 13, 806 e 807 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, que era o regulamento vigente à época dos falsos geradores. A leitura dos possíveis legais acima é suficiente para a conclusão que os gastos com cartões de crédito se constituem em dispêndios que devem ser amparados nos rendimentos declarados, sob pena de serem considerados acréscimos patrimoniais a descoberto, sujeitos à incidência do imposto de renda à pessoa física. Dentro desta perspectiva, a recorrente alega que não realizou estes gastos, haja vista que não exerceu qualquer atividade, tampouco obteve ganhos de qualquer espécie. Os recursos utilizados foram, como já dito, bens alienados e doações de terceiros. Todavia, o argumento de defesa veio desacompanhado do necessário arrimo probatório, ou seja, uma mera alegação sem fundamentação em nenhuma prova. Assim, eu entendo que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Em razão do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe provimento. Senhores, considerações? Mais um caso, né, de movimento
movimentação financeira aí que o contribuinte contesta a consideração da omissão de rendimento, mas não traz elementos que pudessem comprovar seus argumentos. Alguém quer fazer alguma ponderação? Podemos passar o voto? E esse de crédito é normal. Eu já vi algumas apurações de acréscimo patrimonial descoberto com esse gasto de cartão de crédito, né? Sim. É comum, né, acontecer. Na verdade, é uma despesa, né? A pessoa paga como se fosse uma aplicação, né? Você tem que ter origem para fazer face a essa aplicação de recursos. Senhores. Na realidade, Rodrigo, o que eu tenho visto aqui, alguns processos que eu peguei, que vão ter outros ainda, é porque, assim, há contribuintes que têm gastos que para, digamos assim, um cidadão de classe média não são nem tão exorbitantes, sabe? O cara gasta 15, 20 mil reais por mês de cartão de crédito. O problema é que ele entrega a declaração com rendimento tributável zero e rendimento isento zero. Então, chama atenção, né? Tem um sistema lá que deve chamar o fisco, a Receita que chama atenção, bate essas informações e aí vai para a fiscalização. Ou seja, ele tem rendimento, ou seja, origem zero, origem baixa e despesa alta. E isso é que ampara a presunção de omissão de rendimento baseada na evolução patrimonial descoberta. Senhores, considerações? Eu queria discordar do Daniel só, que qualquer cidadão aí pode estar pagando conta aí de fatura de cartão de crédito de 15, 20 mil. Se eu pegar uma de 20 aqui, eu estou enrolado, Daniel. Mas vamos lá, senhores. Eu também estou longe de pertencer a essa classe mediana aí a qual ele se referiu. Eu acho que eu exagerei um pouquinho, presidente, mas até um 10. Eu também achei. A gente tem que segurar um pouquinho para a gente tentar, de alguma forma, pertencer a esse grupo seleto, né? Porque senão, com essa sua conclusão, a gente se exclui logo de plano. Senhores, vamos ao voto, por favor. Como vota conselheiro Douglas, conselheiro Daniel, negando provimento ao recurso voluntário. Acompanhe, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Boto? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, feita as correções que o Daniel chegou à conclusão aí sobre os valores módicos aí de 15 e 20 mil, eu também acompanho o conselheiro relator, fora brincadeira, para que o resultado do processo 90... O problema também, presidente, é que se você pagar o valor mínimo, se não tiver dinheiro, você paga, a fatura é 10 mil no mês. No outro mês já vem 12, porque aí vai aumentando. Mas um sujeito na minha situação, ele já nem chega perto de uma fatura dessa, ele não deixa isso acontecer. Mas vamos lá, senhores. Então, o resultado do item 90, Yolanda Galiza Montenegro, processo final 2011-69, é o seguinte: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, item 91, Cássio Guzmão de Oliveira, também de relatoria do conselheiro Daniel. Por favor, conselheiro. Nesse caso aqui, também um processo que trata do mesmo assunto, gastos com cartão de crédito. A exigência decorrente de infração omissão de rendimento causada por acréscimo patrimonial descoberto dos meses de fevereiro a dezembro de 2007, totalizando gastos com cartão de crédito no valor de R$ 376.541,93. Com base nas informações constantes da declaração e das informações prestadas pela instituição financeira Unicard, Banco Múltiplo S.A., referente a despesas com cartão de crédito no calendário de 2007, foi elaborada a planilha demonstrativa de variação patrimonial. Seus anexos foram 90, 100. Os valores do recurso original da planilha estão informados a seguir: rendimentos tributários informados, recebidos da pessoa jurídica agruana, saldo bancário em conta corrente em janeiro de 2007 no valor de R$ 10.000, a venda de um veículo Peugeot 206 no valor de 25 mil, renda tributável da atividade rural no valor de 27 mil. Os valores dos dispensas de aplicações lançadas
estão informados a seguir. Vou passar essa parte para não ser muito extensa. A legislação elaborou aqui esta planilha em que, no caso aqui, o interessado ele apresenta a impugnação e sujeito com arrimo nas provas para demonstrar que houve um equívoco relativo ao acréscimo patrimonial, tendo em vista ser o cartão de crédito utilizado para pagamentos de despesas referentes à empresa Agroana, CPF número tal, CNPJ número tal, cuja receita foi extraída do faturamento da mesma. A receita relativa aos valores pagos com cartão de crédito no período supracitado foi informada à base da Receita Federal e, embora sendo o cartão emitido do seu CPF, o mesmo foi utilizado de forma errônea. O certo é que ele deixou de pagar o imposto de renda, pois ele foi devidamente recolhido por meio de sua empresa, que é inclusive optante do Simples Nacional, vez que houve o devido pagamento do crédito, não ocorrendo sonegação e muito menos omissão. Cobrar-lhe novamente o imposto de renda seria instituir uma tributação. Na planilha a seguir, ele separa aqui o que alega ser de despesas da Agroana com pagamento de pessoa física, da pessoa física dele. O pagamento foi na ordem de 25 mil, com comprovação nos autos. Se destina à quitação de duplicatas e outros documentos hábeis e contábeis da empresa. Foi efetuado o dispõe de seu nome na ordem de 183 mil, também comprovado nos autos com documentos hábeis e contábeis. Importante observar que existe uma propriedade rural informada em sua declaração com área de 40 hectares destinada à agricultura de solo e com informação de renda no montante de R$ 139 mil, porém não declaradas as respectivas despesas, uma vez que foram pagas através do cartão de crédito, conforme faz prova nos autos. Em resumo, tem-se despesas efetuadas com cartão no exercício, foi 307 mil, e despesas pagas em razão da empresa Agroana, 124 mil. Despesas pagas em razão da fazenda Sucuri, 160 mil, e despesas pagas relativas ao próprio contribuinte, 22 mil. Estão anexados à impugnação, cópia dos boletos pagos com cartão de crédito, demonstrando que as compras foram feitas para cobrir gastos com a empresa contribuinte, qual seja a Agroana, inclusive DAFs, comprovando o recolhimento dos tributos exigidos pelo fisco, cópia dos boletos pagos com o cartão de crédito, demonstrando que as provas foram feitas para cobrir gastos com a fazenda Sucuri e extratos do cartão de crédito no período de fevereiro de dezembro de 2007, comprovando que as compras foram feitas com a empresa Agroana e fazenda Sucuri. A decisão de primeira instância julgou a impugnação improcedente nos termos da emenda abaixo. Intimada da decisão, o contribuinte apresentou o recurso voluntário na data tal, reiterando os termos da impugnação. Do agravamento da multa de ofício. Em razão de o contribuinte não ter atendido ao termo de intimação para prestar esclarecimentos, a autoridade notificante agravou a multa de ofício no percentual de 50%, passando para o patamar de 112,5%. Contudo, encontra-se pacificado no âmbito deste Conselho que, inclusive, editou a súmula CAF número 133, aprovada em setembro de 2019, de observação regulatória pelos julgadores de primeira instância. Vejamos, a falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício quando esta conduta motivou a presunção de omissão de receitas ou rendimentos. Desse modo, merece provimento do recurso voluntário quanto a este aspecto para a redução da multa de ofício ao percentual de 75%. Acréscimo patrimônio à descoberta. Conforme se verifica dos autos, o litígio se refere a acréscimo patrimônio à descoberta, caracterizada pelo excesso de aplicações sobre origens, gastos com cartão de crédito no ano de 2007. O contribuinte, como já relatado, contesta em parte esse fato, afirmando que o cartão de crédito foi utilizado para pagamento de despesas de terceiros, referentes à empresa da qual é sócio, cuja receita foi extraída do faturamento da empresa. Consoante relato da decisão de piso, a receita relativa aos valores pagos com o cartão de crédito no período supracitado foi informada à base da Receita Federal e, embora sendo o cartão emitido no seu CPF, o mesmo foi utilizado de forma errônea. O certo é que não deixou de pagar o imposto
é o que ele já alega. Argumenta também que o restante do dispêndio foi efetuado em seu nome, na ordem de 183 mil. O Código Tributário Nacional, ao tratar sobre o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, estabelece em seu artigo 43, abaixo transcrito. A questão do acréscimo patrimonial está regulamentada no artigo 55, no caso do inciso 13, são também tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial, apurado mensalmente quando este acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte, ou objeto de tributação definitiva. O acréscimo do patrimônio de pessoa física está sujeito à sua distribuição quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. A leitura dos dispositivos legais acima é suficiente para a conclusão de que os gastos com cartão de crédito constituem dispêndios que devem ser amparados nos rendimentos declarados, sob pena de serem considerados acréscimos patrimoniais descobertos sujeitos à incidência do imposto de renda. Dentro desta perspectiva, o recorrente alega que parte das operações com o cartão de crédito foi realizada por terceiro, no caso a pessoa jurídica agruana. Mesmo reconhecendo a existência de pagamentos das obrigações da referida empresa, a decisão de piso não excluiu tais valores da base de cálculo do lançamento, tendo em vista que o recorrente descumpriu o princípio da entidade ao confundir obrigações do sócio e da empresa, bem como inexistir comprovação de que os valores pagos foram ressarcidos ao contribuinte. Divergindo desse entendimento, penso que ficou comprovado nos autos a utilização do cartão de crédito por terceiros, aqui não importando se foi a pessoa jurídica da qual o contribuinte é sócio. Os documentos de folhas 220 a 384 comprovam a utilização do cartão de crédito do recorrente pela pessoa jurídica agruana no valor de R$ 118.326,97. Em relação aos dispêndios realizados pelo próprio recorrente, não estando estes amparados em rendimentos declarados, não deve o lançamento ser alterado. Ficou aqui amparado, está em vermelho aqui para corrigir. No caso, assim sendo, merece parcial provimento do recurso voluntário. Em conclusão, diante de todo o exposto, eu voto por conhecer o recurso voluntário para dar-lhe parcial provimento, no sentido de excluir, afastar o agravamento da multa de ofício, devendo ser reduzido para o percentual de 75% e excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 118.326,97. Senhores, considerações? Eu tenho, presidente, sobre essa questão aqui do cartão de crédito. Eu vou dar uma olhadinha aqui nesses documentos que Daniel informou, na folha 220 a 384, que comprovariam, porque eu acho que para comprovar não só basta mostrar que é uma despesa da empresa, eu acho que tem que mostrar que a empresa, como foi dito aqui, né, que a empresa ressarcia o contribuinte, ou que ela mesma pagou. Então tem que ver se o que é que esses documentos o que é que eles comprovariam. Por isso que eu pedi para dar uma olhada. Porque assim, como é sabido, né, assim, acho que desde 2005, 2006 que os cartões de crédito deixaram de ser utilizados exclusivamente para você fazer compras, né? Então, o que foi que ele fez? Ele utilizou o cartão de crédito para efetuar vários pagamentos duplicados da empresa, boletos, essas coisas todas, e estão batendo assim os valores com essas obrigações da empresa. Então, assim, eu entendi que realmente a empresa utilizou o cartão de crédito dele, ou seja, é um terceiro, né? Sim, Daniel, a questão que o Rodrigo levanta você já identificou que uma parte dos valores gastos com cartão de crédito
foram para quitar obrigações da empresa. Agora, o numerário que foi utilizado para isso foi qual? Foi o numerário que o contribuinte tinha no bolso? Ou foi o numerário que a empresa passou para ele poder pagar por isso que essa que é a questão, porque se a empresa não fez esse repasse, por isso que a decisão recorrida trata disso, ele tinha esse valor em espécie disponível, ou seja, ele estava gastando para ele e para a empresa. A título de quê? Não se sabe. Por exemplo, ele pode ter falado para a empresa assim, eu vou comprar aqui, vou aumentar minha participação no capital social da empresa e vou pagar tudo com compra de cartão de crédito. Você entende? Não necessariamente, exclusivamente o fato do dispêndio no cartão ter sido um dispêndio vou botar entre aspas aí, de responsabilidade da empresa, evidencia que ele utilizou o dinheiro da empresa para fazer, diferentemente de que a empresa, eu tenho uma empresa, eu falo assim, gastei isso aqui, mas ela mandou o dinheiro para mim e eu fiz o pagamento. Aí eu evidencio que veio o dinheiro dela para fazer o pagamento, ou seja, eu só usei, o meu cartão foi só um instrumento, mas a empresa continuou pagando a despesa e eu paguei só a minha. É por isso que a decisão recorrida trata, mas não houve demonstração de que tenha havido aí um ressarcimento desses valores. Se não houve ressarcimento, é sinal que esse camarada tinha os valores, o contribuinte tinha esses valores, e ele introduziu esses valores na sociedade empresarial. É exatamente assim que eu estava pensando. Exatamente, foi isso mesmo, porque se só comprovar que teve pagamento, que o pagamento foi da empresa, isso aí pode ser considerado como se fosse um dispêndio do contribuinte, né? Como se fosse um aporte dele, um investimento. Um investimento na empresa, né? Acho que para se desincumbir disso, ele tem que mostrar que foi ressarcido, nem que fosse em data futura, enfim, um empréstimo lá, uma conta corrente que ele tem na empresa, ele abriu. Demonstrar que a empresa registrou lá ressarcimento do cartão de pagamento de cartão de crédito de fulano. Pronto. O movimento do dinheiro para a conta dele. Aí não teria problema nenhum. Mas eu acho que esse documento realmente só comprova, tipo, um boleto, como o Daniel mencionou, um boleto e um comprovante de pagamento, né, que é a ficha de compensação. Os boletos todos em nome da Agroana, né, com fornecedores, né, Centro-Oeste Logística, Brasil Telecom, celular, enfim, são despesas da empresa, mas sem a comprovação de que ela arcou com esse ônus do pagamento. Considerações, senhores? Inclusive, Daniel, quer comentar, Daniel, essa questão? No caso, eu entendo as considerações. Agora, difícil, né, assim, porque você vê que são, sei lá quantas páginas são aí de documentos e o que eu analisei, né, e me convenci foi de que realmente essas compras não foram efetuadas por ele, mas sim pela empresa. Agora, essa questão aí que vocês abordam realmente é relevante, porque ele poderia abrir até um precedente, né, se a despesa não for minha, pessoal, né, eu posso gastar quanto eu quiser e, de repente, ele está beneficiando a empresa, que ele é sócio, enfim, gerou realmente uma confusão aí entre ele e a empresa. E, tendo em vista essa consideração, eu vou alterar meu voto, então, para apenas manter a redução do agravamento da multa. Aliás, afastar o agravamento da multa. E passar o agravamento apenas por conta disso. E criar um parágrafo aí para falar realmente da falta de comprovação do ressarcimento das despesas pela empresa, né? Porque é diferente, por exemplo, quando você tem uma pessoa, por exemplo,
Um exemplo, assim, minha mãe é dependente do meu cartão de crédito, ela usa o cartão, mas ela me paga todo mês aquela quantia, né? Então, aliás, até porque eu acredito que não vai no CPF dela, apesar de ser dependente, né? Mas, realmente, esse ressarcimento é relevante para afastar essa presunção aí de atraso patrimonial descoberto. Você imagine, por exemplo, Daniel, que você, dentro daquele conceito de classe média sua aí anteriormente, você entenda, por exemplo, que vai pagar as contas da família inteira. Então, você paga, por exemplo, conta de luz, internet, gás, telefone, enfim, paga TV por assinatura, resolve, pega de seus irmãos, vários irmãos, mãe, tia, paga de todo mundo. Ou seja, essas faturas estão todas no nome deles. E você está pagando com os seus recursos. Ou seja, você está fazendo uma doação de um recurso que era seu. Se você, na hora que a Receita falar assim, mas como que você está doando isso tudo aqui? Você fala, não, mas a fatura é deles. Não mudou a essência. Na essência, você continua dando esse dinheiro. E é uma coisa parecida com o que ocorre, né? Se o contribuinte não comprova que quem pagou, quem arcou com a despesa foi a empresa, quem está arcando com o pagamento foi ele. Senhores, mais alguma consideração? Então, podemos ir ao voto. Conselheiro Daniel, dando provimento parcial ao recurso voluntário, unicamente para afastar o agravamento da penalidade de ofício, reduzindo ao percentual de 75%. Então, como vota, conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Também acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Otto? Também acompanho. Rodrigo? Acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator e assim após o membro colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o agravamento da penalidade de ofício, reduzindo ao percentual de 75%. Senhores, são 15h41, a gente chegaria agora no processo em que haveria um acompanhamento. Além desse processo do acompanhamento, que é o 92, a gente teria ainda o 93, 94, 95, 96 e 97. Os senhores querem fazer um breve intervalo? Tomar um café, né? Acho que dá para fazer um intervalo rapidinho. Intervalinho são 15h50 agora, 15h51, 10 minutinhos, ok, senhores? Senhora Amanda, por favor, vamos interromper a gravação?